Essa frase é uma frase pequena. Isso está... Essa reunião de Ismael com esses espíritos, e um desses espíritos era o Bezerra de Menezes. Acabaria se reencarnando no Brasil e tendo o nome de Bezerra de Menezes. Essa reunião se deu por volta de 1822, 1827. Ismael inicia a reunião dizendo o seguinte: irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Bom, aqui eu fiquei curioso. Porque a doutrina, Kardec codifica, o Livro dos Espíritos sai em 1857. Se você coloca 100 anos, que são 100 anos preparatórios, dá 1957. Se você adiciona mais 100, nós temos 2057, que é a data colocada por Emmanuel, numa entrevista, em que o Chico, perguntam para o Chico, em que ano mais ou menos se iniciariam, né, os movimentos do mundo de regeneração. Iniciaria. Que seria a próxima etapa evolutiva do planeta. A próxima etapa evolutiva. E o Chico diz assim, por volta de 2057. E está aqui o próprio Ismael que revelou. Então, nós teremos 100 anos preparatórios, e depois outros 100, que é o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos nessa segunda etapa de 100 anos, preparando o terreno para o mundo de regeneração, para que o mundo de regeneração se inicie como uma semente, né? Tem muita gente achando que ele chega com uma árvore frutífera. Não, ele chega com uma semente. É preciso plantar a semente, regar, cultivar, até que ela possa dar frutos. Quem sabe a gente vai poder estar lá para colocar um pouquinho, dar uma contribuição, né? Então, agora, para ele dizer isso, ele disse isso em 1822. Para ele dar detalhes de datas, é porque é previsão espiritual. Jesus trabalha com um cronograma. E os cronogramas dele não costumam ser descumpridos. Senão ele não seria o governador magnânimo que ele é. É uma programação extraordinária. Existiu também, né, Haroldo, uma questão pedagógica. Jesus antecipa certas revelações antes daquele momento psicológico da humanidade, não daria certo, não é isso? Verdade, verdade. É mais ou menos você querer violentar consciências. Ou, digamos, uma criança. Você tem crianças, são pai ou mãe, e você quer pular as fases da criança. Você quer ensinar para ela coisas que ela não está na fase ainda. Por exemplo, ela não tem coordenação motora, você quer que ela pegue o lápis de cor e faça desenhos. Não funciona. É preciso esperar um desenvolvimento, é preciso esperar um amadurecimento espiritual para que o conteúdo possa ser revelado. Não há precipitação. Há todo um planejamento, toda uma pedagogia na condução da nossa evolução. Isso é importante, sem violência. E não é à toa que na Terra nós temos ainda religiões, vamos dizer assim, que ainda são muito dogmatizadas, ainda vivem aquela etapa muito ritualística, que é uma coisa de um passado da humanidade, não é? Eu gosto de pensar nessas religiões, sobretudo essas que são bastante fundamentalistas, muito rígidas, que exercem um controle, quase que um massacre sobre a criatura, como aqueles filtros de aperfeiçoamento que a bondade de Jesus permite que permaneçam. A humanidade como um todo, no conjunto, já passou dessa fase. Mas algumas criaturas ainda necessitam desses filtros, desse policiamento, desse tipo de pedagogia, para que eles possam retomar o seu caminho evolutivo.
eu comparo mais ou menos a uma pena que você impõe a alguém que comete um crime. É como se fosse uma parada na vida daquela pessoa. Você o obriga a recolher-se, o obriga às vezes a ir para uma cadeia, e é um momento em que ele vai precisar parar. Dar uma pausa, refletir, evitando primeiro comprometimentos maiores e evitando que ele gere um prejuízo que fuja do controle. É mais ou menos isso. Como se fosse então um estágio para uma readaptação. Para uma readaptação, uma preparação. Porque a verdade, Marcelo, é que no conjunto nós não estamos ainda preparados para uma liberdade espiritual plena. Não estamos. Você pode fazer uma opção, um teste numa grande empresa, você abolindo o ponto. Pessoal, a partir de hoje ninguém mais precisa bater ponto. Vamos ter problemas. Algumas empresas adotaram essa estratégia e tiveram enormes problemas, porque tem pessoa que não consegue administrar o seu tempo se não tiver o cartão de ponto. Se não tiver uma fiscalização. Ele não está preparado para isso ainda. E nós precisamos respeitar essa limitação. E a religião, ela às vezes exerce esse papel fiscalizador, Exerce. Na consciência da pessoa. Quantos de nós já não testemunhamos criaturas que estavam viciadas em droga, roubando, e que encontram uma religião às vezes severa, mas aquilo faz um bem enorme. Eu tenho pessoas conhecidas, até dentro da família, um primo, por exemplo, que era alcoólatra inveterado, e ingressou numa determinada religião bem severa e tudo. Hoje parou de beber, conheceu uma moça, casou, construiu a casa dele, reestruturou a sua profissão. Eu fiquei encantado, porque olha o benefício que isso trouxe para ele. Ele precisava disso. E nós não temos o direito de julgar as religiões só por causa do rigor que elas às vezes têm, né, um pouco para uns exacerbados. Né? Pode às vezes não ser o melhor para nós, mas pode ser o mais adequado para uma outra criatura. E esse respeito nós precisamos ter. Haroldo, fatos espíritas já aconteciam muito antes do espiritismo. A doutrina espírita se instituiu para explicá-los e organizar o pensamento humano a respeito dessa realidade? Sim. E isso, Marcelo, é colocado de forma bem firme pelo próprio codificador na introdução do Livro dos Espíritos. Quando Kardec faz um resumo da história de como ele chegou ao fato espírita. Ele diz que presenciou fatos, que eram as mesas que giravam, pessoas se reuniam para ver aquelas mesas girantes. No primeiro momento ele achou que aquilo fosse apenas um fenômeno físico, uma mesa se movimentando. Depois ele percebeu que as mesas estavam respondendo perguntas. Ele falou, mesa respondendo pergunta aí, deve ter algum fato especial por trás disso. E de fato em fato, ele começou a montar um quebra-cabeça. Então aqui nós temos que distinguir duas coisas. O fato espírita nasceu com a humanidade. O fato espírita é como um pôr do sol. Existe desde que o mundo é mundo. Espíritos se comunicando com pessoas encarnadas, desde que a humanidade surgiu, nós temos os registrados. Em diversos livros sagrados, de inúmeras civilizações, em épocas remotas, muitos filósofos já fizeram menção a isso. Comunicação de espírito, aparição de espírito, a própria reencarnação. Pessoas que, numa determinada vida, sentiram que a personalidade deles é a personalidade de outra pessoa que viveu numa época diferente. Esse é um fato. É um fato. Mas a sistematização desses fatos, colocar esses fatos todos lado a lado e dar uma explicação global, sem dogma, sem misticismo, sem fantasia, de uma forma clara, límpida, foi com a doutrina espírita. Por quê? Porque nesse momento a humanidade atingiu um nível de maturidade, inclusive intelectual. Então foi preciso o iluminismo,
Foi preciso uma série de movimentos da própria